Salve galera, esse é o canal Tira Dúvidas para o Enem do professor Sidney Buzo. É o canal Como é que era o negócio? Galera, hoje nós vamos trabalhar a função por meio de gráficos, ok? Quem não tem a ideia muito do que era função, né, ou quem não ouviu a nossa aula anterior, dá uma olhada aí na descrição que tem o link para a chamada do vídeo sobre funções, ok? Então vamos lá. A ideia de tratar as funções por meio de uma representação gráfica é tão antiga quanto o conceito de função. Por quê? Porque ela vai facilitar para a gente a observação dos parâmetros relacionais e ela vai ajudar a interpretar as tendências dessa função. Sejam as tendências, então, a característica de como é que vai ser a curva da função, essa coisa toda, mas também ela ajuda a gente a entender, além dos limites do gráfico, ou seja, quando a gente faz a extrapolação, né, acreditando que aquela tendência é verdadeira, ou dentro dos limites do gráfico, quando a gente fala então de interpolar, ok? Vamos lá. Para a gente tratar então a questão da função, lembrar um pouco a questão da função, vamos lembrar dela então da função por meio de conjuntos, ok? Então eu vou pegar aqui um conjunto, que ele vai ser o domínio da minha função, em que vão estar então os valores da variável independente, x. Então esses valores aqui para mim é 1, 2 e 3. E aqui eu vou ter um conjunto que é a imagem da função. Tá? Aqui vão estar então os valores da variável dependente, 2, 4 e 6. Que vai ter como relacional da função essa característica. Você vai do 1 para o 2, o 2 para o 4, o 3 para o 6. Ok? Essa função então aqui, o que ela está fazendo? Ela está dobrando o valor da variável independente e jogando esse resultado na variável dependente. Então, o y ele tem que ser 2 vezes x, tá? Então, o y é uma função de x, então eu quero é 2 vezes x, beleza? Vamos lá. Se eu pegar a tabela para essa função, como é que ela vai ser? Então, o y é uma função de x igual a 2x, eu vou pegar os valores x, 1, 2 e 3. O y, que é f de x igual a 2x, então é 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3 na sequência. E a variável dependente y é o resultado 2, 4 e 6, ok? Então a gente faz essa tabelinha aqui para ajudar a gente na construção do gráfico, tá? Vamos lá, como é que eu vou representar isso no gráfico? Primeiro eu tenho que criar então aqui para gente um espaço gráfico, né? Uma maneira da gente fazer essa interpretação, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um eixo, né, horizontal, que vão trabalhar as variáveis independentes. Esse eixo a gente vai chamar então de eixo das abscissas. A gente vai ter um eixo vertical, que eu vou trabalhar as variáveis dependentes, que é o eixo das ordenadas, tá? E as funções, elas vão ser as curvas geradas que passam pelos pontos de intersecção das variáveis independentes com as variáveis dependentes, beleza? Então, seguindo aqui, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou criar então aqui, né, uma linha horizontal, que ela tem uma graduação numérica, com uma distância certinha de um ponto para o outro. Então, se de 0 para 1, a gente tem essa distância aqui, de 1 para 2 vai ter que ter a mesma distância lá, assim como 2 para 3, assim vai, ok? Então, vamos lá. Se eu tratar então agora esse camarada, esse eixo horizontal é o eixo das abscissas, beleza? Aí eu vou colocar aqui pra gente um eixo vertical, que vai cruzar então o 0 com o 0 dele, né, com o eixo das abscissas, que eu vou chamar então aqui de eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, ok? O eixo, então, horizontal da variável independente, ok? E a gente vai associar então ali com a variável x, beleza? No eixo vertical das ordenadas, ele vai ter então as variáveis dependentes, que a gente vai associar então lá com o eixo y, que apareceu ali, ok? Bom, para a gente caracterizar então aqui o crescimento, né, aqui desses eixos, né, horizontal e vertical, a gente está vendo então aqui que eu tenho um eixo horizontal que está crescendo da esquerda para a direita. Então de menos 1 para 10, né, você tem ali da esquerda para a direita. E o eixo vertical de baixo para cima, ok? Então o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar dois indicadores, que são essas setinhas que vão na frente aí, né, na ponta do eixo lá, como a gente viu, indicando para onde está o crescimento dessa representação,
ok? Bom, essa representação ela tem um nome específico, tá? Quando a gente caracteriza ela desse jeito. Essa representação aqui, né, essa forma, como a gente está apresentando os eixos e tal, bonitinho, a gente chama de plano cartesiano. Tá? Então, aqui, então, esse plano cartesiano, ele é onde nós vamos trabalhar as questões aí dos gráficos e a representação deles, ok? Plano cartesiano por quê? Porque ele está num sistema de duas dimensões, dimensão x de uma, né, na direção na horizontal e o eixo vertical, então, que vai ser a dimensão y, então a dimensão 1 é x, a dimensão 2 é y, então você tem um sistema aí de duas dimensões, ok? Então, seguindo aqui, vamos lá para a gente ver como é que a gente ia caracterizar aquela função que a gente trabalhou a questão ali com os conjuntos, beleza? Vamos seguir aqui. Vou construir de novo aqui os meus eixos. Vamos lá. Então, aqui o meu y, que é a função de x, que é 2x, eu vou ter a seguinte situação, né? Eu vou ter aqui o 1, o 2 e o 3, que são os valores que estão associados à variável independente, ok? Estão lá marcadinhos. Eles vão ter os correspondentes, então, que é o 2, o 4 e o 6 da variável dependente. Seguindo aqui, desculpa aí galera que a garganta hoje está meio ruim, mas vamos lá. Seguindo aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer então um sistema em que eu vou fazer a intersecção desses valores de x e de y. Como? A partir de x eu vou subir então para cada valor que eu tinha da variável independente um eixo paralelo a y e que vai ter um correspondente de um eixo paralelo a x a partir de y dos valores da variável dependente. Então vamos ver como é que fica. Então vamos lá, 1 para o 2, o 2 para o 4 e o 3 para o 6, certo? O que acontece ali? Você vê que a gente tem aqui os pontos de intersecção, né, para cada um desses sistemas aqui que foram criados. Como é que isso aqui vai então associar esses pontos de intersecção? Eu vou marcar esses pontos. Vou fazer uma indicação ali, do 1 com o 2, o 2 com o 4 e o 3 com o 6. Tá certo? Muito bom. Isso aqui então, para nós, se você observar, tem aqui uma linha de tendência, aqui, tá? Que eu posso fazer a ação dela, que seria então a minha indicação do que é a minha função, ok? Ela está limitada então nessa região entre 2 e 6 de y e 1 e 3 em x, tá? Vamos lá. Mas só vai valer nesses pontos, se a gente for, né, observando ali, só vale nesses pontos. Aí depende. Qual conjunto de valores está definida a função? Né? Então, eu preciso entender qual é o domínio dessa função. É isso que a gente está perguntando. Qual é o domínio da função? O domínio da função ele vai caracterizar para a gente os valores possíveis para fazer essa transformação. Tá? E o resultado disso. Então, no exemplo, o domínio da função ele é fechado, ou seja, ele está dentro daquela faixa de valores. Então, ali ele vale, dentro daqueles pontos, e exatamente fechado naqueles pontos. Isso acontece normalmente quando a gente está tratando, né, uma experiência, alguma coisa que a gente tem, né, uma série de valores que a gente encontrou e experiência, né, a gente dentro dessa experiência, tá certo? Agora, se o domínio da função ele fosse todos os valores possíveis, por exemplo, do conjunto dos números reais, então o que acontece? Que aquela função, né, aquele gráfico que a gente está tratando até agora, então vamos lá de novo, né, do y igual a f2x, Paraná, tá ali, tudo certinho, né, a gente tinha esses valores iniciais, mas agora o que eu faço? Eu pego outros valores, vou pegar, por exemplo, aqui, olha, o zero, né, o zero de x. Se eu pegar o zero de x, eu vou ter lá 2 vezes zero, então o y, que é o valor correspondente, vai ser o próprio zero. Então eu vou ter ali um ponto que é a intersecção do zero com zero. Então você vê que criou um ponto que é, né, que está fora daqueles limites daquele conjunto que era fechado que a gente tinha lá. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, vamos supor aqui um valor entre 2 e 3, que é o 2,5, por exemplo. Se eu pegar o 2,5 e substituir aqui em x, eu vou ter então 2 vezes 2,5, que vai ser 5. Tá lá.
e a gente vai ter então a intersecção de 2,5 e 5. E aqui a gente tem uma linha de tendência que segue o mesmo padrão do que a gente tinha entre o 2 e o 6, só que a gente está ampliando ela, tá certo? Inclusive colocando valores interpolados aqui, se a gente fosse pensar em relação àquele anterior, tá? Então aqui eu vou ter o gráfico dessa função, que é uma reta, que se a gente perceber, eu não fiz ela parar no 0 e nem fiz ela parar no 3, mas eu fiz ela seguir, né? Aqui se a gente pegar valores de x negativos, ele vai ter correspondente, então vai ter essa sequência aqui, né, dessa reta aqui, que é a nossa função, tá? E acima de 3, eu também tenho valores possíveis, então ele vai seguir aqui a nossa função, ok? Vamos lá. Pensar naquela questão em que a gente estudou também, que era a questão quando a gente não conseguia caracterizar como função. Lembra qual que era a característica? Então, se eu tivesse esse tipo de situação aqui, né? Então eu tenho aqui uma relação de 1 para 2, só que aqui o meu valor de 3, ele tem dois correspondentes, o 4 e o 6, e o 4 para 8. Então a gente sabe que isso daqui, né, não é função, e como é que seria o gráfico disso aqui, né, dessa não função, vamos dizer assim, tá? Vamos seguir aqui a nossa história, os eixos, né, como a gente colocou, x e o y. E aqui eu tinha então os valores, de 1 para o 2, o 2 para o 3, só que aqui, né, o 2 ele não tem correspondente, e o 3 ele vai do 3 para o 4, tá? E vai também do 3 para o 6. Então aqui, olha só, você tem essa coisa acontecendo aqui, né? Você tem para o valor 3 de x, você tem dois correspondentes de y. Isso aqui já caracterizaria que não era função, e a gente pararia por aí a nossa história. Mas vamos seguir só para a gente ver como é que a coisa desenrola e como é que a coisa vai aparecer ali, né? Como é que fica o gráfico disso. Eu vou pegar então aqui de 4 para 8, tá? E vai ter ali o ponto de intersecção, bonitinho e tal. Se a gente fizer ali, então, uma tendência, né, sequencial, por exemplo, de 1 para 3, depois de 3 para 4, né, o que acontece é que a gente teria o gráfico assim, ó. Então a gente tem uma reta inclinada de 1 até 3, depois você tem uma paralela a y no ponto, né, de x igual a 3, indo de 4 até a 6 em y. Isso daí já caracteriza que não é função. Tá. Então, se aparecer alguma coisa desse tipo aí numa análise, né, que você tem que fazer numa prova, num exercício, ou lá no teu Enem, que de repente dá uma característica, né, dessa aí, meu, para a história, porque isso aí não é função, tá? Se tiver esse tipo de ligação mesmo, não é função. Tudo bem? Então, isso aqui não é função. Tá certo? Então, vamos lá. É hoje por isso estamos aqui terminando. Por hoje é só. Aí não deixe de deixar o seu like. E até a próxima, galera. Abração, valeu!